Hoje nós vamos trabalhar com as válvulas de controle de pressão. Nós sabemos que nos circuitos hidráulicos, assim como nos pneumáticos, existe uma série de válvulas que são usadas, tá, para controlar o funcionamento dos atuadores. Tá? E essas válvulas elas podem ser usadas para regular pressão ou criar condições especiais de pressão, proporcionar quantidades diferentes de óleo nas várias ramificações do circuito e também dirigir o fluido, né, o óleo, para uma certa ramificação do sistema. E aí, então, como nós já sabemos da parte pneumática, nós podemos ter válvulas de controle de pressão nos sistemas hidráulicos, de controle de vazão ou então direcionais. Então, elas são divididas nessas três categorias principais, certo? E quando nós vamos fazer a seleção dessas válvulas, nosso objetivo sempre é o projeto de uma máquina que tenha um dispositivo, um sistema hidráulico. Quando nós vamos selecionar essas válvulas, elas são, então, geralmente especificadas pelo tamanho, pela capacidade de pressão e pela capacidade de vazão. Então, a vazão vai estar associada, geralmente, com a perda de carga na válvula. A gente não quer que as válvulas tenham perdas de carga muito grandes, porque senão elas perdem energia do sistema. A capacidade de pressão está associada com a resistência mecânica da válvula. Se eu tenho um circuito hidráulico que funciona a 150 bar, no mínimo eu tenho que comprar uma válvula que suporte um pouco mais do que isso para poder operar, senão ela acaba entrando em falha, pode ocorrer vazamentos, né, e assim por diante. E pelo tamanho, então, que está ligado, então, a essas condições aí, certo? Mas, nessa apresentação, eu quero mostrar para vocês especificamente as válvulas reguladoras de pressão, que são, talvez, as mais importantes no sistema, porque quase que o princípio de funcionamento do sistema hidráulico está associado com essas válvulas chamadas, então, reguladoras de pressão. Elas podem ser usadas, então, para limitar ou determinar a pressão do sistema, e elas podem ser encontradas nas seguintes situações. Então, a função delas é limitar ou determinar uma pressão no sistema. Então, por exemplo, quando nós falamos que um sistema hidráulico está trabalhando numa pressão de 150 bar, não quer dizer que a pressão da bomba é 150 bar. A bomba ela tem que suportar, no mínimo, uma pressão de 150 bar. Quem vai determinar a pressão do sistema é uma válvula dessas reguladoras de pressão. É ela que vai dizer, ó, o meu sistema hidráulico está operando em 150 bar. Mas, então, essas válvulas, elas podem ser empregadas nessas situações, limitando a pressão máxima do sistema, como é o caso que eu falei agora, determinando um nível de pressão de trabalho, né? Então, a minha fala anterior se relaciona com essas duas condições. Poderia determinar dois níveis diferentes de pressão de trabalho. Num momento eu tenho uma pressão no sistema, no outro eu tenho outra pressão. Ou, ao mesmo tempo, dois níveis de pressão distintos, ou, né, uma parte do circuito opera numa pressão de 150 e outra parte do circuito opera numa pressão de 70. Ou, então, descarregando a bomba. Então, principalmente quando nós trabalhamos com bombas de deslocamento positivo, a bomba está sempre mandando vazão, não tem o que, se não estiver volume para essa vazão entrar no sistema, alguma coisa vai romper. Então, nesses casos, ele pode descarregar, então, a vazão da bomba para o reservatório. E aí, nessas aplicações, então, nessas situações, nós podemos encontrar esses dispositivos. Então, na literatura, quando vocês abrirem um manual de hidráulica da Parker, da Racine, nosso próprio livro da Parker, da Festo, eles vão apresentar para vocês esses dispositivos, ó, como uma válvula de alívio e segurança, de descarga, tá? Então, aqui está associado com essa situação aqui, válvula de contrabalanço, de sequência, redutora de pressão, também, nesse caso, está associado, então, com essa
com essa condição aqui, ó, com essa situação, ou supressora de choque. Essas são as formas, os dispositivos, como essas válvulas reguladoras de pressão podem ser montadas no circuito. Certo? Aí, então, começamos a olhar, então, esses dispositivos aqui, ó. O que nós vamos ver, então, é começar a olhar a um desses dispositivos em especial aqui, ó. Válvula de alívio e segurança. O que é essa válvula? Quais são os tipos de válvula que existem para essa condição? Aliviar a bomba, né, descarregar a bomba, e funcionar como segurança do sistema. Depois nós vamos ver de descarga, contrabalanço e assim por diante, tá? Então, nessa primeira condição aqui, tá, vem o seguinte título, então. Válvulas de alívio e segurança. A função básica delas é limitar a pressão no circuito. Então, em qualquer sistema que utiliza uma bomba de deslocamento positivo, eu preciso dessa válvula de alívio, para descarregar a vazão para o reservatório. E também proteger contra choque hidráulico. Em alguns casos, por exemplo, que pode ocorrer choque hidráulico, quando eu tenho uma carga que está subindo com pistão, né, o peso da carga ele vai vai pressurizar o sistema de tal forma que gera uma pressão interna, daí vem a pressão da bomba, dá um choque hidráulico, e a pressão aumenta bastante. Se eu não aliviar esse choque hidráulico, alguma coisa rompe na tubulação no sistema. Então, ao invés de romper, eu abro uma válvula de alívio que libera essa pressão para o reservatório. E aí, esse tipo de dispositivo, válvula de alívio e segurança, nós podemos encontrar 3 tipos diferentes de válvulas. As concepções de funcionamento dela podem ser de 3 tipos diferentes. Uma válvula de operação direta, que é bastante usado em circuitos de baixa pressão, de operação diferencial, quando as pressões são mais elevadas, ou de operação indireta ou pilotada, também quando as pressões de trabalho são mais elevadas. Na nossa bancada de hidráulica, lá da universidade, nós temos uma válvula desse tipo. A pressão de operação dela está em torno de 70 bar de pressão. Tá? Então, nessa pressão de 70 bar que nós temos na nossa bancada de hidráulica da Festo, tá? Nela, para limitar a pressão do sistema e aliviar o sistema, alívio e segurança, existe uma válvula de operação direta, que é uma válvula desse tipo aqui, ó. É uma das mais baratas que tem, mas ela só se aplica para pressões reduzidas. Tá? Então, a válvula de alívio e segurança, ela tem esse símbolo aqui, eu já explico o símbolo, mas a concepção da válvula é essa aqui, no desenho de vocês aqui à direita. Tá? Então, essa região aqui, ó, em vermelho, é a região que é ligada à pressão do sistema. Então, isso aqui está ligado à região pressurizada do sistema. Existe uma esfera, essa aqui, então, é a esfera, tá? Essa esfera está numa sede, né? E, pelo efeito dessa mola, a mola, então, acaba empurrando a esfera contra a sua sede, impedindo a passagem de fluido, ó, dessa região para cá, ó. Então, existe uma força da mola, essa força da mola empurra a esfera para baixo, tá? E então, mantém essa região aqui, ó, entre o vermelho e o azul, mantém fechado. E o azul aqui, ó, é uma tubulação que está ligado ao tanque, ao reservatório. Então, o que acontece? Quando a pressão no sistema chega a um certo ponto, então, assim, o que acontece? Essa mola aqui, existe um parafuso de ajuste. Quanto mais eu aperto o parafuso de ajuste aqui em cima, mais eu comprei uma mola e mais força a mola executa. Então, quanto mais aperto o parafuso, mais deformada a mola, maior a força que a mola exerce sobre a esfera. Tá? Mas aí vem o seguinte, tá? Aí vem o seguinte. Quando é que essa válvula vai aliviar a pressão do sistema ou aliviar vazão do sistema? Tá? Melhor dizer, né? Vai aliviar vazão. A bomba de deslocamento positivo, a engrenagem,
está mandando vazão. Depois que tudo chegou nos seus fins de curso, aquela vazão da bomba tem que ir para algum lugar. Então, num primeiro momento, aquela vazão da bomba, a tendência dela é aumentar a pressão da rede. Toda a pressão começa a aumentar. Isso em intervalo de instante muito reduzido. Aí, essa pressão, a pressão da rede, ela no popper, na esfera. Tá? A pressão da rede atua na esfera. Quando essa pressão aqui, vezes a área da esfera, pressão, né, vezes área, isso dá uma força, vou colocar aqui uma força da linha pressurizada. Nós sabemos que existe uma força, que é a força da mola. Quando essa força da linha, que pressão vezes área, superar a força da mola, ela empurra a esfera para cima e dá passagem, então, abre a passagem e dá passagem de fluido, então, que vai para o tanque. E aí, logo imediatamente, quando ela dá passagem para o tanque, a pressão aqui diminui, porque eu dei vazão para o tanque. E a mola, ela empurra novamente a esfera para baixo. Fecha. Aí, novamente, a bomba está mandando vazão. A bomba, novamente, pressuriza o sistema e entra pressão na linha de pressão. E empurra a esfera para cima quando a força na linha vence a força da mola. Abre a esfera e dá passagem de fluido para o tanque. E essa dinâmica fica funcionando, né, várias vezes por segundo, digamos assim. Tá? A esfera abre e fecha, e nesse abre e fecha, ela fica liberando a vazão para o reservatório. Com isso, a pressão no interior da linha de pressão não ultrapassa um certo valor. Por exemplo, se eu pegar aqui, apertar esse parafuso, que gera uma força na mola vezes área da esfera, né? Força na mola, desculpe, dividido por área da esfera. Isso dá uma pressão. Então, se eu regular esse parafuso para que ele dê uma pressão aqui de 150 bar, por exemplo, a esfera só vai abrir a cada momento a força da linha na pressão, tiver uma pressão superior a 150 bar, que empurra a esfera para cima. Então, é uma válvula, ela funciona desse tipo. É como se fosse, né, uma válvula de segurança, mas aqui ela alivia, o alívio da vazão, ele alivia a vazão para o reservatório. E funciona como segurança, não permitindo que a pressão interna supere um certo valor que é dado pela força da mola. Então, essa válvula é uma válvula simples, né? Ela é uma válvula robusta, como a pressão da linha aqui está atuando diretamente sobre uma esfera, que está atuando diretamente sobre uma mola, a grande desvantagem desse sisteminha aqui é que eu preciso de uma mola que gere uma força grande no sistema. Então, para mim, como a pressão aqui, ó, a pressão da linha está atuando diretamente sobre a mola, sobre a esfera e a mola, eu preciso de uma mola robusta, com uma dimensão bem grande, para gerar uma força grande no sistema. Tá? E isso, então, é o grande problema dessa válvula. Essa válvula aqui, ela fica com um tamanho bastante grande e com uma mola que exige uma força grande. E aí, essa mola, ela acaba não funcionando muito bem. Como ela é uma mola com uma força grande, a variação de força para abrir e fechar ela é muito grande. Nada é certinho, tipo assim, se eu aplicar a mola aqui, uma força de 1000, vai abrir com 1000 aqui embaixo. É tudo próximo, né? A gente sabe que existe um monte de erros no calcular a força da mola. Então, ela acaba operando e a força de abertura da pressão está sendo muito diferente entre um ponto e outro de abertura. E isso gera um problema, então, para a válvula. Tá? Então, ela demora para abrir,
tá? Demora para fechar, né? Então a dinâmica dela não fica muito adequada ao sistema hidráulico, tá? Então ela tem mais problemas do que soluções, principalmente quando eu uso para pressões muito grandes. Mas ela é uma válvula barata, tá? Então a vantagem dela é essa. No nosso caso, no nosso sistema da universidade, como ele opera uma pressão máxima de em torno de 70 bar, né? Acaba utilizando ela porque torna o sistema mais barato. Mas numa máquina, por exemplo, que vai operar aí em 210 bar, ou coisa assim, a gente não vai trabalhar com essa válvula aqui, tá? Porque, além do mais, essa válvula aqui acaba oscilando demais e ela gera um ruído no sistema muito grande. Essa esferinha fica batendo na sua sede, bate, abre, bate, que dá um barulho enorme no sistema, além de prejudicar a dinâmica do sistema, tá? Então, essa válvula, certo? Ó, devido ao custo, é recomendado para sistemas de baixa potência e vazão, baixa pressão. Para o controle de piloto de uma válvula de alívio de operação indireta, eu posso, então, colocar ela no piloto de uma outra válvula de operação indireta, e não podem ser utilizados em, né, alguns tipos são ruidosas, para altas vazões e pressões, devido à robustez da mola, devido à grande diferença de pressão entre a abertura e a vazão máxima, também é o problema que eu falei, né? E se for regular para uma pressão mais baixa, a válvula comprometerá a velocidade e potência dos atuadores. Então, ela tem alguns problemas que a tornam não muito adequados para algumas situações, tá? E detalhe, então, ela é uma válvula de operação direta, o nome operação direta, esse nome aqui, operação direta, está associado porque a pressão de trabalho é a pressão da rede que age diretamente sobre a válvula, tá? Por isso que é direta. A pressão da rede é que atua diretamente sobre na abertura da válvula, na abertura da esfera, tá? Então, é um tipo. Mas há outros tipos que podem ser usados nessas situações onde ela não pode ser utilizada. Uma outra, então, é a válvula de alívio e segurança diferencial. Tá? Diferencial. Então, essa válvula de diferencial, de alívio e segurança diferencial, ela já tem uma concepção mais inovadora. Apesar de que esse inovador aqui já é de 1950, né? Então, essa válvula, pessoal, se vocês olharem, aqui existe um corpo por onde entra a pressão e aqui é onde sai vazão. Então, esse poppet aqui, ó, que eu estou destacando aqui de vermelho aqui, ó, esse poppet ele se desloca para cima e permite a passagem, então, da vazão desta região aqui para a saída, ou vice-versa aqui no caso, né? Então, aqui, se aqui eu tenho a entrada da válvula, aqui eu tenho a saída. Então, quando a pressão é muito grande, a pressão é grande aqui na entrada, essa pressão acaba empurrando esse poppet para cima e ele libera a passagem, então, da vazão excedente, aliviando, então, a vazão para o reservatório. Só que o detalhe é assim, essa válvula, se vocês olharem, ó, esse diâmetro aqui é menor do que esse diâmetro aqui, ó. Então, quer dizer, ó, que aqui em cima, nessa região aqui, ó, eu tenho mais área, aqui, ó, eu tenho uma área maior do que a área aqui embaixo. Certo? Então, entre a parte superior e a parte inferior, vocês observem que, devido à convecção da válvula, há uma diferença de área entre as duas aí, tá? Uma diferença de área. Então, o que acontece? A pressão, em primeiro momento, ela acaba atuando, a pressão de trabalho, ela acaba atuando em toda essa área aqui. Ela atua aqui, atua também em cima. Mas em cima, como eu tenho uma área maior e embaixo uma área menor, essa pressão desse serviço,
ela acaba gerando vamos chamar aqui então de uma pressão pequena para baixo, pressão vezes área acaba gerando uma força pequena para baixo, força pequena para baixo. Aqui então gera uma força pequena para baixo. E como a área aqui é maior, acaba gerando uma força, então vou chamar aqui de força grande, uma força grande para cima. Tá? A mesma pressão atua sobre as duas áreas. Então, o que acontece é que, devido ao efeito dessa diferença de área, vai acabar aparecendo um delta de força aqui, delta de força, delta de força, delta de força. Esse delta de força é a força grande menos a força pequena. Isso dá um delta, uma variação de força, que é menor que as duas. Esse delta, vamos corrigir aqui o vetorzinho, né? Esse delta de força vai ser uma força pequena. Esse é o delta de força. Delta de força. Se aqui eu tenho uma força pequena, a força que a minha mola tem que executar para fazer o movimento de subida e a liberação do alívio de pressão é menor. Então, a grande sacada dessa válvula aqui é que a mola precisa ser uma mola que executa menos força no sistema. E com isso, ela vai ser uma mola com menor diâmetro, tá? E aí, a abertura dela acaba sendo mais pontual. Quando chega nessa variação de força aqui, ela acaba abrindo a válvula. Então, a grande vantagem é que eu preciso de uma mola não é mais fraca, né, que a gente chama, né, vou usar aqui uma mola mais fraca em termos de força, menos robusta, né, para poder fazer a abertura. E com isso, melhora a dinâmica do sistema. Tá? Vai existir apenas um diferencial de força que vai estar sendo aplicado, então, na mola. Tá? Isso, então, é a grande vantagem. Com isso, eu tiro essa mola grandona que está aqui, tá? Eu tiro essa mola grandona e substituo por uma mola de menor força, melhorando, então, a dinâmica do sistema. O sistema precisa executar menos força, né, para poder fazer a abertura e o alívio da vazão do sistema. Então, ela é uma válvula de alívio e segurança diferencial, porque existe, né, uma diferença de área entre a parte superior e a parte inferior. Isso acaba gerando, então, um diferencial de força na válvula, e é esse diferencial de força que tem que ser compensado pela força da mola. Então, veja que ela já tem um princípio de operação um pouco mais complexo. Tá? Então, já pode ser aplicado um pouquinho para sistemas com maior pressão de serviço. Tá? Mas a principal, e talvez a que seja mais utilizado em sistemas de grande vazão e pressão, é essa válvula aqui. Olhe no título novamente. Válvula de alívio e segurança, igual às outras duas anteriores, só que agora de operação indireta. E essa válvula aqui, pessoal, ela funciona em praticamente... essa mesma válvula que está aqui, ela pode funcionar para alívio e segurança, ela pode funcionar como contrabalanço em diversas aplicações diferentes. Tá? Só que é uma válvula um pouco mais cara, porque já tem um princípio de funcionamento de engenharia. Tá? Olhem, eu vou mostrar para vocês o princípio de funcionamento dessa válvula aqui. Tá? Como é que ela faz a abertura dela? Se vocês olharem aqui embaixo, então, aqui tem a entrada da pressão. Então, essa região aqui, ela é conectada ao circuito hidráulico pressurizado. É a entrada de pressão, entrada de vazão, né, que tem que ser aliviada para o reservatório. Essa partezinha aqui, é um carretel, é um spool, um carretel, que se movimenta. Veja que agora ele está nessa posição aqui, Agora,
ele está nessa posição aqui, ó, e vejam que ele tem um rasgo aqui embaixo, aqui, ó, existe um rasgo, ó. Esse rasgo, na posição que esse spool está aqui para a direita, esse rasgo fica aqui, ó, tá? E aí, então, a vazão chega aqui, ó, e está bloqueada. Ela não pode ir para o reservatório, porque esse rasgo não conecta a entrada com o reservatório. Mas, se por algum motivo, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Esse spool se movimentar aqui para a esquerda, de tal forma que esse rasgo, ó, fique aqui, ó. O rasgo se situou aqui, ó. Centralizou o rasgo aqui, ó. Se esse spool interno se deslocar para a esquerda, de tal forma que esse rasgo aqui se posicionou aqui, observem que aí a entrada ela se conecta com a saída e a vazão do sistema, a vazão da bomba, ela é direcionada para o reservatório. Então a saída, sempre a saída da válvula, nesse caso aqui, ela pode estar conectada com o reservatório ou então para uma outra região pressurizada. Tá? Mas principalmente vamos imaginar aqui reservatório. Aí ele se conecta com a saída. Então, quando ela se posiciona à esquerda, o rasgo da válvula está nessa posição e a vazão da bomba, então, passa pela válvula e vai para a saída. Então, fica circulando, então, nesse sistema aqui. Mas agora vem o seguinte, como é que a válvula se conecta, se movimenta para a esquerda para dar abertura da vazão? Tá? Aí vem, então, agora a explicação de como isso se movimenta para a esquerda. Vou apagar de novo aqui. Tá? Então, essa região pressurizada, de pressão, ela tem aqui um piloto interno. Esse canalzinho aqui, ó, é um piloto interno da válvula. E esse piloto, então, ó, aqui tem pressão, né? Essa pressão, ela se conecta pelo piloto interno. Eu estou caminhando com a pressão aqui, ó. Dentro desse spool tem um orifício, ó. O spool é furado internamente. E essa pressão, ó, ela pode vir para cá, ó. Ela passa por dentro do spool, vem para cá, passa pelo orifício interno do spool e vem para essa região aqui, ó. Aqui tem uma mola. Aqui tem uma mola. E essa pressão, ó, continua vindo para cá. Continua vindo para cá. E essa pressão aqui, ó, ela passa por esse orifício aqui, ó. Passa por esse orifício e vem para cá. E chega na válvula aqui, que é uma válvula de operação direta. Válvula de operação direta. Essa válvula de operação direta é semelhante a essa aqui, ó. Vou voltar para trás um pouquinho. É semelhante a essa aqui, só que menorzinha, com uma mola menor. Mas ela é idêntica a essa válvula aqui, o princípio de funcionamento dela. Ela tem um poppet, essa partezinha azul aqui, então, que eu vou pintar, ó, é o poppet, ó. Isso aqui é o poppet, isso aqui é o poppet. E esse poppet, então, ele acaba, não dá? Ele acaba, a mola da válvula de operação direta, ó, ela acaba empurrando esse poppet e fechando essa sede, ó. Aqui tem uma sede. Então, normalmente está fechada essa sede aí. Mas quando a pressãozinha aqui, ó, que veio por aqui, ó, veio por aqui, quando essa pressão aumenta e quando essa pressão vence a força da mola, ela empurra, então, o poppet para cima e essa vazão agora que eu estou representando de azul, essa vazão, ela passa por aqui, ó, e vai ou para o dreno externo ou pode ir para o dreno interno. Geralmente vai para o dreno interno, que é um orifício interno, é um orifício interno que encaminha essa vazão para a saída
que vai para o reservatório. É um orifício, ó, o dreno interno é esse cara aqui, ó, é um orifício interno que conecta, então, essa região aqui, ó, essa região aqui, ó, conecta ela com a saída. E então, o que acontece? Quando essa pressão aqui, então, ó, essa pressão abre essa válvula de operação direta aqui, esse poppet, então, começa a existir, então, um fluxo de óleo que passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui, certo? E vem para cá. E vai para o reservatório. Então, começa a ter um fluxo de óleo para o reservatório por dentro da válvula. Passa pelo interior do spool. O que acontece? Quando esta vazão, então, começa a passar por esse orifício aqui, ó, a gente sabe que quando há vazão num orifício de pequeno diâmetro, há perda de carga. Então, aqui, ó, começa a existir uma perda de carga. Se aqui eu tenho, por exemplo, se esse orifício aqui dá uma perda de carga de 10 bar, se aqui eu tenho 150 bar, aqui eu vou ter 140 bar no outro lado do orifício, certo? Então, existe um delta de pressão, uma diferença entre os dois lados de 10 bar. E esses 10 bar, então, quando a pressão aqui é 10 bar maior do que a pressão aqui, esses 10 bar de pressão, por exemplo, tá? Por exemplo, 10 bar, eles atuam sobre essa área. E eles acabam, então, empurrando, como há uma pressão maior num lado do que no outro da válvula, tá? Esses 10 bar de pressão, esses delta P de pressão que ocorre aqui, ele atua sobre a área desta região aqui e acaba gerando uma força que empurra esse spool à esquerda. Quando essa força supera essa força da mola que está aqui, ó, esse spool, então, se desloca e centraliza este orifício aqui embaixo, esse rasgo, de tal forma a permitir a pressão e a vazão nesse sentido do sistema. Olhem a engenhosidade do sujeito que elaborou essa válvula. Puramente mecânica, né, pessoal? O movimento dela se dá pela diferença de pressão devido ao escoamento, devido à perda de carga que acontece no sistema. Então, nesse momento, então, tá? Então, quando ele centraliza a válvula, há esse fluxo de óleo, então, entre esses dois pontos. E ela abre, então, abre e alivia a vazão que eu tenho aqui, ó. Aliviando a vazão, alivia a pressão, certo? E aí, então, ele mantém a pressão de acordo com aquilo que eu regulei aqui, ó. Então, essa válvula aqui essa mola aqui fica de menor tamanho, de menor dimensão, e o controle fica mais fino, mais preciso. Quando eu tenho uma mola pequena, o controle da mola é mais refinado, é mais fino, mais preciso. E aí eu consigo regular a pressão do sistema. Então, vejam que essa válvula é assim que funciona. Totalmente mecânica, né? Totalmente fluida, digamos assim, tá? O princípio de movimento dela se dá pela variação de pressão que ocorre entre os pontos. Eu posso ter, veja, a válvula tem várias furações. Aqui tem um furo que pode conectar externamente, aqui eu tenho outro furo que pode conectar externamente. Geralmente, esses furos todos, eles vêm de fábrica, muitas vezes, aqui, com um parafuso. O pessoal acaba fechando esse orifício com um parafuso, fecha também esse com um parafuso e está fechado. Tá? Fechado. Ou então deve ter um parafuso também que bloqueia, em algum ponto, o dreno interno. Se esses parafusos vêm, então, fechados, tá? A válvula vai possivelmente, então, operar só com o dreno interno. Mas a válvula também pode operar a partir do dreno externo ou da tomada de ventagem dela. Então, esse ponto aqui, vou abrir agora, é a tomada de ventagem.
E esse aqui é o dreno externo. Tomada de ventagem, dreno externo. Como é que esses sistemas funcionam na válvula? Tá? Então, eles, ao invés de mandar o fluido para o reservatório pelo dreno interno, eu fecho o dreno interno da válvula com um parafuso e habilito ou o dreno externo ou a tomada de ventagem. E aí eu posso fazer a válvula operar de outras formas diferentes. Aqui tem, então, a explicação de tudo isso aí. Ó. Então, nós temos o seguinte, ó. Essas são os símbolos que a gente usa para a válvula, para aquela válvula ali. Então, ó, esse aqui é o símbolo da válvula. Ela é um sistema de, abre e fecha, então, ó, ela tem esse símbolo aqui. E aqui existe o piloto, ó. O piloto interno. Quando a pressão, então, passa por essa região aqui, ela acaba empurrando, então, ó, o spool da válvula para baixo e libera, então, ó, se ele movimentar isso para cá, ele acaba, então, né, permitindo, então, o fluxo entre um ponto e outro do sistema. Tem as molas, ó, essa aqui é a mola que regula a pressão da válvula indireta, essa molinha representando aqui, ó, é essa mola aqui, ó, tá? E essa outra mola que tem aqui, ó, é essa mola aqui do sistema. Então, essa válvula que eu mostrei para vocês, ela pode operar. Ela pode operar. De operar da forma indireta, usando o piloto interno e o dreno interno. Ela pode ser de operação indireta, usando o piloto externo e o dreno interno. Então, quando é que eu utilizo o dreno externo? O dreno externo, ele é utilizado quando eu bloqueio essa passagem aqui, bloqueio ela, e pego essa passagem aqui e ligo ela e abro o piloto externo. Aí, então, ela opera a partir do piloto externo. Ou pode ser de operação indireta, então, com piloto interno e dreno externo. Então, quando eu utilizo esse dreno externo aqui, para ligar a minha tomada, quando eu fecho o dreno interno com um parafuso e uso o dreno externo, então vou utilizá-la com o dreno externo. Desculpe. Onde eu aplico a válvula? Tá? Então, essa é de operação indireta. Ela é de operação indireta por causa desta válvula aqui. Ó. Onde é que eu aplico essas três válvulas que nós colocamos aqui? Essa, ou essa, ou essa. São três válvulas. Essas três válvulas nós podemos aplicar agora em algumas montagens. Tá? Então, agora nós vamos começar a entender um pouco o funcionamento de um sistema hidráulico a partir dessas válvulas aí. Então, vamos imaginar que eu esteja aplicando esta válvula aqui, ó, de operação indireta no meu sistema que vem pela frente. Então, olhe o símbolo dela, né? Ó, tá aqui o símbolo dela. Então, ó, principalmente usando essa aqui, ó, piloto interno e dreno externo. Esse símbolo aqui. Eu estou pegando esse símbolo que corresponde a essa válvula aqui. Vamos mostrar ela no sistema hidráulico, como ela funciona. Então, imaginem que eu tenha uma bomba. Então, ó, aqui eu tenho o reservatório. E aqui eu vou ter, então, um motor elétrico que vai acionar a bomba. Essa aqui é a bomba. Uma bomba. Uma bomba de deslocamento positivo. Vamos riscar fora isso aqui, porque não tem nada a ver por enquanto aqui. É uma bomba. Tá? A bomba, então, está succionando o fluido do reservatório. Passa pelo filtro de sucção e a bomba, então, de deslocamento positivo, succiona o fluido do reservatório e manda este fluido, essa vazão para cima. Então, existe uma queda-bomba aqui, ó.
que é a vazão da bomba que vai para o circuito. Essa vazão da bomba, ela vai até uma válvula de controle, ó, direcional. Então, ó, ela chega nessa válvula de controle direcional, ó, que nessa posição que ela está, o que acontece? A válvula, nessa posição centralizada, ó, ela pega essa vazão da bomba e manda essa vazão da bomba. Opa, tem que ser preta. Ela manda essa vazão da bomba, ó, pro reservatório. Então, ó, nesse momento que a válvula direcional está nessa posição, com esse centro aqui, certo? A vazão da bomba é toda descarregada a partir da válvula direcional para o reservatório. Então, há um fluxo a bomba só está mandando vazão para compensar a perda de pressão que tem nessa tubulação aqui, ó, aqui até o reservatório. Então, a pressão aqui, ó, é uma pressão pequena. Se nós colocássemos um manômetro aqui, nesse momento a pressão é pequena. Tá? Porque a bomba só está gerando uma pressão para compensar a perda de carga ao longo da tubulação até o reservatório. Tá? Aqui está ligado ao atuador, então, ó, e esse aqui vai estar ligado aqui. Agora nós vamos imaginar o seguinte: nós vamos mudar, então, a posição, pessoal, nós vamos mudar a posição da válvula direcional. Então, vamos imaginar nesse momento que eu pegue essa posição aqui, ó, e coloco ela para cá, ó, no centro. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, na válvula. Vou colocar aqui assim e vou ligar isso aqui, ó. Quando eu coloco, então, essa posição 1 aí no centro, né? Quando eu movimento a posição 1, o que acontece é que, o que vai acontecer? A vazão da bomba agora, ela vai ser mandada, a bomba está mandando vazão. Quando eu coloquei nessa posição, a vazão da bomba agora, ela se direciona para o cilindro. E começa a encher o cilindro. Enchendo o cilindro, ele começa a movimentar o cilindro para a direita. E o cilindro, então, avança. Avança. E esse fluido que está aqui, ele escoa, então, pela tubulação de saída e vai para o tanque. Aí o atuador avança, então. O atuador está avançando. O atuador está avançando e há um momento, então, que ele chega no seu fim de curso. Chegou no fim de curso o atuador. Então, agora ele está aqui, ó. Chegou no fim de curso. Chegou no fim de curso. E quando ele chega no fim de curso, toda essa vazão aqui, ó, isso aqui encheu de fluido, né? Encheu de fluido. Chegou em fim de curso. Quando chegou em fim de curso, a bomba de deslocamento positivo continua mandando vazão. Opa, não tem mais vazão, não pode entrar mais nada de vazão aqui dentro. A vazão terminou. Então, quando ele completou o ciclo de avanço, não tem mais para onde mandar vazão, começa a aumentar a pressão, porque a bomba é de deslocamento positivo, ela está mandando fluido. Aí a pressão começa a aumentar. A pressão aumenta. Então, toda a pressão aumenta. A pressão aumenta, a pressão aumenta. E essa pressão, então, a partir de agora, ela é sentida pela válvula de alívio e segurança. Então, a pressão entra pelo piloto interno, passa pelo interior do orifício que causa perda de pressão, e essa diferença de pressão age sobre a mola. E quando e aí dá vazão, então, para a válvula de operação direta, que é essa aqui, e quando ela abre,
esse fluxo para o piloto interno, que se direciona então para o reservatório. E aí ela abre a válvula. Abre a válvula e essa vazão da bomba, ela passa a ser encaminhada então agora para cá, ó. Vem para o reservatório. E começa a se estabelecer esse fluxo aqui, ó. E reservatório. Então, essa válvula aqui, funciona como um alívio. Ela alivia, então, a vazão da bomba para o reservatório, para que nada aconteça no sistema. Só que, nesse instante, a pressão no sistema aumentou devido à regulagem dessa válvula aqui. Quanto mais apertada está essa válvula aqui, ó, que é a válvula de operação direta dela, maior vai ser a pressão no sistema, maior a pressão no sistema. Então, quem regula a pressão no sistema hidráulico é essa válvula aqui, ó. Não é a bomba. A bomba manda vazão. Quanto mais eu apertar esse orifício aqui, maior vai ser a pressão no sistema. Então, é ela que regula. É ela que dá o alívio no sistema. Tá? É esse botãozinho aqui que vai apertar a mola da válvula de operação direta dela, que vai regular a pressão no sistema que está agindo nele. Tá? Então, pessoal, aí que está o segredo do sistema hidráulico. Então eu vou projetar um sistema hidráulico para que ele opere numa pressão de 210 bar de pressão. Essa é a minha pressão de trabalho. Então, eu vou comprar essa válvula aqui, ó, e vou apertar este orifício aqui, ó, de tal forma que a abertura dessa válvula aqui ocorra em 210 bar. Então, quando abrir 210 bar aqui, ou melhor, quando a pressão aqui chegar em 210 bar, ele abre a válvula e mantém todo o circuito, então, pressurizado em 210 bar. Eu quero fazer o meu circuito agora operar em 70 bar de pressão. Eu venho aqui e regulo aquela pressão ali agora, da mola, para que ela opere em 70 bar. Aperto o parafuso para 70 bar. E aí o sistema vai funcionar em 70 bar. E assim por diante. Tá? Então, ó, aquela válvula está colocada aqui, ó, na disposição. Exatamente, eu fiz o mesmo circuito aqui, ó, mudando a posição da válvula. Ó, aqui está o piloto interno. Ó. Eu rebati aqui aquela válvula, aquele desenho. Está aqui o piloto interno. Ó. Piloto interno. Tá? Essa molinha aqui, ó, é essa mola aqui. Ó. Tá? Essa outra mola que está aqui em cima, essa outra mola que está aqui, ó, essa mola aqui, ó, é essa mola aqui, ó. Tá? Onde é que está o dreno interno? O dreno interno está aqui, ó. Esse é o dreno interno. Tá? O que está diferente aí é o seguinte, só como eu tive que espelhar esse desenho, isso aqui é a saída que vai para o reservatório. A ligação dessa válvula aqui fisicamente, conforme o esquema aqui, ó, é exatamente essa aqui. Ó. Tá? Então, quando ela abre, dá passagem de fluido dessa posição aqui. Ó. Abre, ele centraliza a válvula e dá vazão para o reservatório. Então, ela funciona dessa forma aí. Tá? E aí, então, opera o sistema hidráulico. Tá? Então, essa válvula aqui, pessoal, é importantíssima no sistema. Tá? Ela é que faz a regulagem da pressão. Existem algumas bombas, que é aquela bomba de palheta que nós vimos na aula passada, tem algumas bombas que já tem essa válvula incorporada. Ela deixa de mandar vazão, né? Ela centraliza o rotor, né? E, teoricamente, não precisa, aquela bomba não precisaria dessa válvula aqui, se ela é autocompensadora. Tá? Mas, geralmente, no sistema, a gente coloca uma válvula dessa para regular a pressão no sistema. Tá? Então, essa válvula de alívio e segurança,
de operação indireta possui uma válvula de segurança de operação direta aqui, ó. Onde mais ela pode ser usada, então? O mesmo esquema aqui, ó. Essa mesma válvula pode ser usada aqui, ó. Aqui ela é uma válvula de operação indireta, é a mesma válvula aqui, então, trabalhando com vantagem da válvula de alívio pilotada. O que acontece aí, ó? Eu coloquei no sistema a válvula indireta, então está aqui ela, e ligamos a tomada de vantagem, ó. Ligamos a tomada de vantagem, que é essa tomada aqui, ó. Onde é que ela está aqui, ó? Essa tomada aqui, ó. Ligamos ela a uma válvula direcional, ó. Ligamos a válvula direcional. O que acontece uma válvula direcional desse tipo, né? Tem duas posições, 4 vias. Inicialmente, ó, se a válvula está nessa posição do desenho aqui, ó, a vantagem ela passa pela válvula e encontra um bloqueio. Está fechada. A vantagem está fechada. É a mesma coisa se eu tivesse um parafuso aqui, ó. Está fechada a vantagem. Aí, o que acontece? Essa válvula aqui opera a partir deste sisteminha aqui, a partir da válvula de alívio indireta. Então, a regulagem que eu der nessa válvula aqui é o funcionamento dessa aqui. Agora, se por algum motivo eu pego essa linha de vantagem aqui, ó, essa posição aqui da válvula diferencial, e ligo ela com o reservatório. Vou pegar essa posição 1 aqui, ó, e colocar embaixo. Vai ficar assim, ó. Eu ligo aqui, e aqui, então, bloqueio. Quando eu faço isso, veja que eu ligo a vantagem da válvula, eu ligo ela com o tanque. Aqui, ó. Peguei a linha de vantagem e liguei ela com o tanque. Então, estou permitindo o fluxo pela linha de vantagem para o tanque. Com isso, eu vou ter esse fluxo aqui, ó. Eu vou ter fluxo de óleo vindo por aqui, passando no interior da válvula, passando por aqui e vindo para o reservatório. Aí se estabelece um fluxo aqui, ó. Se estabelecendo um fluxo, há uma perda de carga nesse estrangulamento aqui. E aí o fluxo empurra a válvula, o spool da válvula para a esquerda e dá passagem de óleo entre a entrada e saída. Então, quando eu ligo a tomada de vantagem com o reservatório, eu deixo inoperante essa válvula aqui, ó. Ela deixa de funcionar. Ou seja, toda a vazão da bomba está indo para o reservatório. E eu não consigo mandar essa vazão para o sistema. Eu deixo o sistema inoperante, então. Então, eu poderia colocar, então, essa válvula direcional na tomada de vantagem para inoperar o sistema hidráulico. Quando eu aperto isso aqui, ele deixa de operar e a bomba fica mandando a vazão para o reservatório. Sempre nesse fluxo aqui. Qual que é a pressão do sistema? A pressão do sistema vai ser a pressão que vai ser executada para vencer essa perda de carga ao longo desse sisteminha aqui, ó. Se a perda de carga aqui for 10 bar, a pressão no sistema vai ser 10 bar. Tá? Então, essa montagem aí acaba aliviando, desabilitando a válvula de alívio e segurança de operação indireta. Também, tá aqui a montagem que eu fiz antes ali, ó, tá? Exatamente a montagem do sistema de antes, ó. O que eu mostrei para vocês antes, ó, está mostrado aqui, ó. Como a válvula fisicamente entraria no sistema para desabilitar o sistema aqui, então. Então, ó, liguei a vantagem com o tanque, nessa posição, aqui embaixo, o fluxo vem para cá,
ele empurra o spool para a esquerda e fica dando passagem, então, de fluido para o reservatório aqui. Olhem como é que é o princípio do funcionamento hidráulico, gente. É bem assim, tá? Lembra naquele caso, o óleo hidráulico, ele tende sempre a ir para o lugar mais fácil, né? Ele sempre vai para o lugar mais fácil. Ele sempre é o cara folgado, ele executa sempre pouca força, tá? Então, aqui é a montagem desse sistema. Eu posso ter outras válvulas montadas no circuito. Aqui eu tenho uma outra válvula. Ó, aqui eu tenho uma válvula. Aqui eu tenho essa válvula aqui, ó, montada aqui. E essa válvula aqui, ó, pode ser essa válvula aqui, ó, montada distante do sistema. Então, imagine que eu tenha, pessoal, uma pressão, uma prensa, ela tem 4 metros. Vamos pensar assim. O sistema hidráulico, né, tá aqui a prensa, aqui está a prensa que pressiona chapas, por exemplo, para poder dobrar uma chapa. Tá? Então, esse aqui é o facão ali, ó, que desce e faz a dobra da chapa. Imagine que aqui tem um cilindro hidráulico, né? Um baita de um cilindro hidráulico. E esse cilindro hidráulico está conectado com uma central hidráulica, o sistema hidráulico, e isso aqui está a 5 metros, 10 metros de distância da máquina. Aqui o reservatório, com as válvulas. Essa válvula aqui, ó, ela é colocada em cima do tanque. Ela é colocada em cima do tanque. Tá? Essa válvula aqui, então, ela é colocada em cima do tanque. Se o operador, que está aqui do ladinho, eu sou péssimo em desenho de pessoas, tá? Está aqui o operador. Ele precisa regular a pressão da máquina. Ele teria que vir até aqui, apertar o parafuso dessa válvula aqui e regular a pressão de trabalho. Então, ele tem que se deslocar uma distância grande, 5 metros, 10 metros, para regular a pressão da prensa. Mas o que pode acontecer? Eu posso colocar aqui do ladinho da máquina essa válvula aqui, ó, que está ligado a uma tubulação, que vai lá na outra válvula. E aí eu regulo a pressão dessa mola aqui, ó, aqui do ladinho, aqui então tem um parafuso que eu aperto ou solto, apertando a mola ou liberando a mola. E aí então, esta regulagem que eu estou dando nesse ponto aqui, acaba regulando a pressão do sistema hidráulico. Então, se eu quero fazer com que o sistema funcione numa pressão de 150 bar, eu aperto essa mola aqui para que ela gere no sistema uma pressão de 150 bar. E daí a válvula aqui abre em 150 bar. Se agora eu preciso de uma força menor, pressão menor, para não forçar o sistema hidráulico, o operador vem aqui, ó, e regula, então, força, aperta, solta a mola, libera ela, agora a abertura dessa região toda ocorre com 70 bar. E isso acaba forçando e desgastando menos o sistema. Ou se eu preciso de uma pressão maior, 210, eu vou lá e aperto mais a mola aqui, longe do sistema hidráulico em si. Tá? Então, ela está funcionando aqui, ó, como uma válvula com controle remoto da alívio pilotado. Tá? Eu ligo essa válvula aqui com o alívio, né? com a tomada com a tomada de dreno externo aqui. Então, dá para operar dessa forma também. Então, são as formas de operar com a válvula. Aqui, para combinação de ventagem e controle remoto, tá? Aqui eu posso obter tantas pressões diferentes quanto necessárias, tá? Eu vou colocando em cascata essas válvulas mais e mais e mais e direcional, e posso obter tantas pressões quanto forem necessárias. Tá?
quando essa válvula, ou as três primeiras, né, estiverem colocadas aqui, elas funcionam como válvulas de alívio. Válvula de alívio e segurança. Liberam a vazão do sistema para o reservatório. Essas válvulas aqui, ou as outras duas primeiras, também podem ser usadas para descarga, pessoal. Descarga. Então, aqui ela. Aqui eu tenho que ter uma outra válvula para regular o sistema. Aqui eu vou ter uma outra válvula, então, que funciona como o sistema que a gente já comentou antes, tá? Que vai, então, operar para o reservatório. O sistema é isso aqui, ó. Ele tem que ter essa válvula também. Mas vamos entender que somente agora a montagem da mesma válvula com uma situação de descarga. Aqui, descarregando a vazão de uma bomba para o reservatório. Então, aqui, ó, eu tenho uma bomba de deslocamento variável, que permite, ela foi projetada para alta pressão e baixa vazão. Projetada para alta pressão. E aqui eu tenho uma bomba de deslocamento fixo que foi projetada para uma alta vazão e para uma baixa pressão. Então, em algum momento do circuito, eu quero fazer com que o meu atuador ele avance com velocidade grande. O que acontece? Eu preciso mandar uma vazão grande para o atuador. Então, nesse caso, existe um sistema com duas bombas que, para fazer o curso de avanço, as duas bombas operam em paralelo. Então, elas somam a sua vazão. Eu tenho duas vazões. Eu tenho a vazão da bomba 1 e a vazão da bomba 2. Então, vejam, ó, as vazões se somam. Essa vazão aqui vem para cá, ela passa por uma válvula de retenção que permite fluxo só nesse sentido, e as vazões se somam. Q1 mais Q2 é a vazão que vai para cá. Agora, então, nesse momento, eu movimento, essa vazão entra no atuador e empurro, então, o atuador com alta vazão aqui dentro, e empurro, então, o atuador com alta velocidade. Mas o atuador chega no fim de curso. Quando ele chega no fim de curso, eu preciso de força. Por exemplo, ele vai apertar uma peça aqui, pressionar uma peça. Tá? Então, ele precisa executar alta força. A bomba de deslocamento fixo, baixa pressão aqui, ó, ela vai operar até uma certa pressão. Se a pressão for muito grande, ela pode falhar. Então, nesse momento que chegou no fim de curso, essa bomba aqui tem que deixar de operar. Ela tem que deixar de mandar vazão para o sistema. Eu tenho que cortar essa vazão para o sistema. E aí o que acontece? Então, aí vem o seguinte, ó. A válvula, que é essa válvula aqui, ó, ela sente a pressão na rede de serviço. E quando essa pressão aqui da rede de serviço, agora está usando o piloto externo agora. Eu estou usando aqui agora o piloto externo da válvula. Esse aqui está bloqueado. Bloqueei esse, só estou usando agora o externo. Ela sente a pressão na rede e o que acontece? Quando a pressão aqui, vamos imaginar que essa bomba aqui, a pressão máxima de serviço dela seja 50 bar. Então, quando a pressão aqui chegou em 50 bar, eu não posso sobrecarregar a bomba. Essa pressão aqui é sentida, então, pela válvula de descarga. Ela posiciona, então, a válvula aqui e dá passagem dessa vazão da bomba
para o tanque, aliviando então essa vazão da bomba 2 para o tanque. Aí, essa vazão, como aqui a pressão aumentou, a pressão ficou em 50 bar ou mais, então ela foi superior a 50 bar, essa pressão aqui, ela fecha essa válvula aqui e impede o fluxo para cá. O fluxo chega aqui, mas não passa, bloqueado. E aí o único jeito desse fluxo é ir para o reservatório. E aí, nesse momento, passa a operar somente a bomba de alta pressão, que é essa aqui, ó, projetada para alta pressão. Essa bomba continua mandando vazão, né, para manter o sistema pressurizado. Manter o sistema pressurizado, tá? E aí, então, a pressão pode se elevar, então, até 210 bar lá no sistema. Quem garante essa pressão no sistema é essa bomba aqui, ó, que foi projetada para alta pressão. Se o meu sistema está regulado em 210 bar, aí vai entrar em operação a válvula de alívio do sistema. Essa válvula aqui, ó, então aqui tem um parafuso, vai ter a regulagem de parafuso, eu regulo ela então para trabalhar em 210 bar. Quando a pressão nessa válvula de alívio chegou em 210 bar, ela libera então a vazão para o tanque. E aí essa bomba aqui fica circulando entre o sisteminha com o tanque. Bomba, válvula de alívio de segurança e tanque. Mas o que acontece? Ela mantém o sistema pressurizado, mandando vazão para o sistema. Olhem, né, gente, que bacana que é. Eu fico impressionado, né, quando eu vejo assim, o que o pessoal lá em 1940, lá, né, o Vickers, né, um dos idealizadores dos sistemas pneumáticos, né, lá em 1930, 1920, quando eles começaram a desenvolver os sistemas hidráulicos, né, para a linha automotiva, como é que os caras pensaram nesses princípios de funcionamento puramente hidráulico? E tudo isso tem patente, né? Aqui nós temos a mesma válvula, só que operando numa condição de contrabalanço. É um tipo de montagem. Olha aqui então, no circuitinho que eu tenho aqui, ó. Quando eu tenho, por exemplo, um circuito hidráulico que tem uma carga, 100 kg aqui, puxando o atuador para baixo. Então, eu tenho que parar essa carga numa certa posição. E quando eu paro essa carga nessa posição, observe que pela carga e pela área, aqui tem uma área e tem uma carga puxando para baixo, essa região aqui fica pressurizada. Tem pressão aqui, ó. Aqui está bloqueado, ó. Tem pressão. Então, eu parei com a carga ali naquele meio curso e agora eu tenho que fazer essa carga subir ou descer. Vamos imaginar que eu tenho que fazer ela subir. Então, ó, tá tudo parado. Aqui é colocada uma válvula de alívio e segurança de operação indireta, mas numa montagem em contrabalanço. Essa válvula aqui só pode permitir fluxo para cima somente quando eu pressurizar o sistema. Ou então, nesse caso aqui, ó, só deve aqui ao contrário, só deve permitir o fluxo para baixo, aqui é para baixo. Essa válvula só deve permitir o fluxo para baixo quando tiver pressão na rede. Então, assim, ó, o que acontece aqui então? Imagine que eu pressurizo essa rede aqui, ó. A pressão vem e atua aqui. Então, começa a pressurizar e criar uma força para baixo. Chega um ponto que está tudo parado, eu preciso deslocar isso para baixo. Então, essa pressão ela é sentida pelo piloto externo da válvula, pelo piloto externo. E quando essa pressão aqui, ó, superar a força da mola, ele empurra esse spool à esquerda
e dá passagem desse óleo. Quando ele dá passagem desse óleo para cá, o sistema começa a descer. Essa pressão, então, empurra o sistema, fazendo com que ele desça. Se por algum motivo a pressão aqui reduzir, a pressão fecha essa válvula aqui e para o sisteminha naquela posição que foi quando baixou a pressão. Então, essa é uma montagem em contrabalanço. Eu preciso, em muitos sistemas hidráulicos, ter esse tipo de montagem dessa válvula, para que o sistema possa operar no sistema em contrabalanço. Além do contrabalanço, há também a válvula de sequência. A mesma válvula pode ser montada em uma condição de sequência. Essa condição de sequência é assim. Eu quero que avance o atuador 1. Somente quando o atuador 1 chegou no fim de curso, eu quero que avance o atuador 2. Depois, eu quero que retorne inicialmente o atuador 2, e somente quando o atuador chegou no fim de curso, retorne o atuador 1. E essas montagens, quando elas estão montadas no circuito pressurizado, é uma montagem do tipo sequência. Quer ver como é que opera? Vou mostrar somente uma. Depois ocorre o contrário também. Tudo fechado. Ó. Vamos imaginar esse circuito funcionando. Bomba mandando vazão. Aqui é da bomba. Nessa posição inicial da válvula, a bomba manda vazão. A vazão passa pelo interior da válvula direcional e passa pelo filtro e reservatório. Então, quando o centro está nessa posição aqui do desenho, há somente um fluxo de vazão da bomba para o reservatório. E fica assim trabalhando. A bomba está trabalhando, motor elétrico ligado, bomba trabalhando, e fluxo para o reservatório. Vamos imaginar agora que eu passo essa posição 1 da válvula direcional para o centro. Então, eu vou apagar aqui o restante. Quando eu faço isso, agora eu fiz isso aqui. Vou colocar em preto aqui. Eu liguei isso aqui, e fiz essa ligação aqui. Estou permitindo o fluxo para o atuador. Então, a bomba faz isso aqui. A bomba manda vazão. A vazão da bomba agora não vai mais para o reservatório. Ela encontra esse fluxo aqui, encontra aqui, ó. Chegou nesse ponto. Nesse ponto, a vazão pode vir para cá, ó. Mas ela chega aqui e encontra tudo fechado, ó. Não pode passar por essa válvula de retenção, porque está fechada, e essa válvula aqui está fechada. Parou aqui, então. Restringiu. Ela tem que aplicar força aqui. O óleo vai para o lado de menor força, então ele vem para cá. O óleo vem para cá. Vem para cá. E começa a encher esse cilindro aqui. Enchendo esse cilindro, como a superfície do atuador pode se movimentar, ele desloca o atuador para cá. E vem enchendo aqui. O atuador chega no fim de curso. O atuador chegou no fim de curso. Quando ele chegou no fim de curso, encheu tudo isso aqui. Aumentou a pressão aqui. Aí, essa pressão passa a ser sentida em toda essa linha. Tudo isso aqui ficou pressurizado. Tudo pressurizou, aumentou a pressão. Mas essa pressão vem para cá. E essa pressão vem para cá, ela é sentida aqui, ó, pelo piloto interno dessa válvula. Quando essa pressão, então, aqui, ó, superou essa mola, essa pressão empurra essa válvula para cá e dá passagem de fluido para cá. Aí o fluido que está aqui, ó, a vazão da bomba,
agora passa a fluir para cá. Enche esse atuador e empurra ele para baixo. E o fluido, então, dele vai para o reservatório. Tanto esse fluido aqui vai para o reservatório, como também esse aqui antes também vai para o reservatório. E há o movimento dos atuadores. Então, ó, essa válvula aqui, ó, controla o movimento de avanço deste cilindro aqui, ó. Essa válvula montada em sequência é que regula esse fluxo. Eu só vou conseguir fazer o 2 avançar depois do 1 se eu tiver essa válvula aqui colocada aqui. Então, ela funciona numa montagem sequência. Tá? Aí a pressão, o atuador 2 chegou no fim de curso. O atuador 2 chegou no fim de curso. Aí, ele encheu isso aqui de óleo, tudo isso aqui encheu de óleo. A pressão não tem mais para onde ir a vazão. A pressão aumentou. Aumentou ainda mais a pressão agora. Em toda essa rede aqui, ó, a pressão aumentou ainda mais. Essa pressão é sentida agora por esse circuito aqui, ó. Ela é sentida por essa válvula aqui, que é uma válvula de alívio. Imagine que eu regulei ela para 210 bar. Quando chegou em 210 bar aqui, ela dá passagem de fluido por aqui, e esse fluido vai para o reservatório. O fluido da bomba, então, passa a circular para o reservatório. Mas essa válvula aqui mantém todo o circuito hidráulico pressurizado em 210 bar. Só que a bomba fica mandando a vazão para o reservatório. Funcionamento, então, da sequência. Ó. Existe uma válvula dessas aqui e uma válvula aqui. Ó. Os dois atuadores estão recuados. Eu vou fazer agora o seguinte, ó. Eu vou alterar a posição aqui, ó. Vou colocar a posição 2 aqui agora. Isso. E tanque. Agora, então, o que vai acontecer? Vou colocar em verde. A bomba está mandando vazão. A vazão da bomba, então, vem para cá, passa pelo interior da válvula direcional, vem para cá, para esse circuito aqui. Ela pode vir para cá, ela encontra isso fechado, e também não pode vir para cá porque está fechado. Fechado. Mas a vazão da bomba, então, vem para cá. Ó. Acompanha o verde ali, vem vindo para cá, ó. Vem para cá. E enche o atuador, fazendo, então, ele retornar. Essa vazão que está aqui, passa por essa válvula aqui, agora ela passa pelo bypass e vai para o reservatório. Deixa eu apagar o segundo circuitinho aqui. Vai para o reservatório. Tá. O que acontece nesse retorno? Então, a pressão aqui aumentou. Chegou no fim de curso do atuador 2, no retorno do atuador 2. A pressão aumentou. Pressão aumentou aqui, pressão aumentou aqui, pressão aumentou aqui, pressão aumentou aqui e foi sentida essa pressão pelo piloto da válvula A. A pressão, então, quando a pressão aqui for maior do que a pressão da mola, ela empurra o spool e permite o fluxo de óleo para cá. Somente depois que o atuador 2 chegou no seu fim de curso recuado, é que começa a encher agora o atuador 1. Aí, esse fluido que estava ali, recua, então, vem para o reservatório.
Então, a válvula de contrabalanço, pessoal, ela funciona dessa forma, tá? Funciona dessa forma, e aí, então, ela permite... Desculpa, aqui é a válvula de sequência. A válvula de sequência funciona dessa forma. Ela faz com que um atuador volte ou avance somente depois de outro ter avançado ou recuado. Então, essa válvula aqui... Deixa eu perdi o mouse aqui. Essa válvula aqui controla o retorno do atuador 1 e essa válvula aqui controla o avanço do atuador 2. Tá? Então, se eu inverter essas válvulas aqui, a posição da retenção inverte esses princípios de funcionamento aí que eu falei.